Costelas humanas, incrível e regenerando. O sistema esquelético é um dos sistemas orgânicos mais subestimados em nossos corpos. Os ossos são geralmente considerados bastante estáticos e não contribuem muito para a saúde geral. No entanto, os ossos são alguns dos órgãos mais dinâmicos do corpo e mudam constantemente para ajudar o corpo a lidar com os estresses, nutricionais e físicos, que são encontrados. As costelas humanas são ossos verdadeiramente incríveis não apenas pelos papéis físicos que desempenham em nossos corpos, mas também por sua conexão com Gênesis. Tanto homens quanto mulheres têm 12 pares de costelas. Essas costelas se estendem das vértebras para formar a parede da cavidade torácica, onde residem os pulmões e o coração. Os primeiros 7 pares de costelas são chamados de costelas verdadeiras e se conectam ao externo. Os 5 pares de costelas restantes são chamados de costelas falsas, porque não se prendem diretamente ao externo. As costelas 8, 10 se prendem à cartilagem que prende as costelas verdadeiras ao externo, e as costelas 11, 12 estão flutuando, elas não se prendem ao externo ou outras costelas. A caixa torácica pode ser pensada como uma alça em um balde. Quando inspiramos, os músculos presos às costelas puxam as costelas para fora, assim como quando você levanta a alça de um balde de lado, ela sai e sobe. Os pulmões são coordenados com esse movimento, expandindo-se e absorvendo o ar. O oposto ocorre quando expiramos, os músculos ligados às costelas relaxam, e as costelas descem e entram, como soltar uma alça de balde, e os pulmões seguem, ficam menores, fazendo com que o ar saia. A ausência dessa última função foi conhecida por nosso Salvador durante sua crucificação na cruz. Na crucificação, os braços são esticados na medida em que os músculos do peito que se conectam às costelas são puxados com força. Uma pessoa que sofre a crucificação pode respirar, mas tem dificuldade em expirar. As costelas permanecem em uma posição fixa porque os músculos ligados às costelas não podem relaxar. Assim, os pulmões não podem ficar menores, o que é necessário para que o ar saia. Jesus teria que se levantar, raspando uma cruz de madeira severamente batida, para permitir que os músculos do peito relaxassem e a caixa torácica se movesse para que ele pudesse expirar. Pensar que ele fez isso com sucesso por várias horas e conseguiu dizer 7 frases durante esse período de tempo deve nos fazer apreciar ainda mais seu sacrifício por nós. Embora todos os ossos possam se reparar, as costelas podem se regenerar. As costelas são comumente removidas durante cirurgias que requerem enxertos ósseos em outras partes do corpo. A costela é removida do periósteo, um tecido que envolve o osso, assim como uma banana seria removida de sua casca, mantendo a maior parte da casca intacta. O periósteo deve permanecer, pois contém osteoblastos que constroem um novo osso da costela. Costelas e Gênesis. O osso da costela é um dos poucos ossos mencionados pelo nome nas Escrituras. Gênesis 2, 2.20 e 22 afirma: Mas para Adão não foi encontrado um ajudante comparável a ele. E o Senhor Deus fez cair sobre Adão um sono profundo, e ele dormiu, e tomou uma de suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. Então a costela que o Senhor Deus havia tirado do homem ele fez uma mulher, e ele a trouxe para o homem. Algumas pessoas pensaram erroneamente que porque Deus usou uma costela de Adão para fazer a mulher, todos os homens têm uma costela a menos do que as mulheres. Sabemos que isso é falso porque podemos facilmente contar o número de costelas em homens e mulheres e ver que são iguais. O número de costelas é determinado pelo código escrito em nosso DNA. Deus não mudou o DNA de Adão, ele simplesmente removeu uma de suas costelas para usar na criação da mulher. Assim, todos os homens descendentes de Adão e Eva teriam 12 pares de costelas, mesmo que Adão tivesse uma costela a menos. O mesmo poderia ser dito para um homem que perde a perna devido a um acidente. Todos os seus filhos teriam apenas uma perna? Claro que não, o DNA do homem que codifica 2 pernas não mudou. Deus escolheu de Adão o único osso que poderia se regenerar. Assim, mesmo que ele provavelmente tivesse um osso da costela a menos por algum período de tempo,
possivelmente para alguns uma indicação de imperfeição antes da queda. Ainda observamos perfeição e completude em Adão fisicamente antes da queda devido à capacidade regenerativa das costelas. Deus fez a mulher para ser a ajudante de Adão. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei dele um ajudante comparável a ele. Gênesis 2:18. Deus instituiu papéis diferentes para maridos e esposas desde a criação, mas eles foram afetados negativamente pela queda. Gênesis 3:16. No entanto, a queda não mudou o fato de que Deus fez a mulher, e portanto, todas as mulheres, igual em status a Adão, e portanto, a todos os homens. Obrigado.